E aí, como é que você está? Tranquilo? Bem, como talvez você já saiba, um dos nossos principais objetivos aqui com esse canal é ajudar especialmente concurseiros que querem fazer provas que cobrem matérias de direito, mas para pessoas que não são formadas em direito, que não estão acostumadas a estudar essas matérias. E para ajudar você com isso, a gente convidou mais uma vez o professor Leonardo Garcia para dar mais uma aula gratuita para vocês de direito penal, sobre um tema que pode vir a ser bem cobrado nas provas futuras agora, beleza? Então, vou deixar vocês com a aula gratuita do professor Leonardo Garcia. É com você, professor. Fala, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Mente de Concurseiro. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonardo Garcia, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Leis Penais Especiais. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui contribuindo um pouquinho que seja aí com a aprovação de vocês aí, no sentido de um concurso público, né, de ser aprovado aí no concurso. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui e vamos juntos, tá? Até a conquista do tão sonhado cargo público. Meus amigos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lei de drogas. O que eu quero trazer aqui para vocês? Com certeza você já deve ter ouvido falar aí nos últimos meses, né? Salvo engano, acho que foi no mês de agosto, o tema que o STF está enfrentando com relação à descriminalização do porte de maconha, especificamente, para consumo próprio. Então, eu vou trazer aqui algumas análises, alguns aspectos da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, de 2006, para a gente traçar aqui algumas linhas de raciocínio, alguns conceitos, algo que a lei traz e que você tem que saber quando for enfrentar aí qualquer banca de uma prova de concurso público, seja de um concurso de nível médio, de nível superior. Fato é que se o seu edital prevê ali como possível chance de cair a lei de drogas, saiba que esta lei provavelmente vai cair. Então, eu já deixo aqui um ponto de atenção a você, no sentido de que o seu edital, ele é quem vai guiar os seus estudos, certo? Então, se você perceber que lá no edital está expresso que pode ser cobrado a Lei 11.343, de 2006, que é a nossa atual lei de drogas, possivelmente, no mínimo, uma questão a banca vai cobrar. A lei de drogas, ela é uma lei das mais cobradas em concurso público. Então, é uma lei que, para aqueles que estão se preparando, né, para uma prova, eles têm que dominar, tá? Então, por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Porque examinador, pessoal, eles gostam de novidade. Com relação a esse tema descriminalização, né, do porte de maconha, especificamente, para consumo pessoal, nós ainda não temos um resultado definido. Então, esse julgamento pelo STF, ele está suspenso, ele pode ficar suspenso no máximo até 90 dias, salvo engano, e os ministros ali vão voltar a julgar. O placar está 5-1 para descriminalização do porte de maconha para uso recreativo, ou seja, para uso próprio ali. Então, o martelo ainda não foi batido. Só que por que eu venho aqui estabelecer alguns conceitos e chamar sua atenção para algumas análises? Porque examinador, ele gosta de novidade, porém,
este assunto, este tema relacionado ao uso de drogas, ele está em voga. Então, se o tema está em voga, isso pode ser objeto da sua prova. Não necessariamente ainda, desculpa, quanto à descriminalização do uso da maconha. Mas o seu examinador ele pode trazer algo relacionado, ou seja, o tema quanto ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, e isso tudo está previsto lá na lei de drogas. Então, vamos começar trazendo aqui, de forma objetiva, longe de aspectos subjetivos. Eu quero combinar aqui com vocês de que nós vamos tratar o tema, que é um tema muito delicado, né? Se descriminaliza, se não descriminaliza, quem é a favor, quem é contra. Esses aspectos subjetivos, agora, a gente deixa de lado, a gente deixa as nossas paixões de lado, aquilo que a gente entende o que é certo ou o que é errado, para a gente analisar os fatos, para a gente analisar a lei, como as coisas acontecem aqui. Então, esse tipo de aula, esse tipo de palestra, quando um palestrante vai tratar sobre o tema, ele tem que tomar muito cuidado para deixar as suas emoções, as suas paixões de lado, né? E o aluno também, ao responder uma questão de prova, ao estudar para a prova, dificilmente não, impossível uma prova de concurso público, por exemplo, perguntar o que o candidato acha. O que você acha da descriminalização? O que você acha sobre o porte de armas, por exemplo, para o cidadão? A prova ela não vai te perguntar isso. Ela te pergunta o que entende a lei, o que entende os tribunais superiores, o que entende a doutrina. Então, esses achismos, o que você acha, o que você entende, isso aí a gente tem que guardar para expor quando você for escrever um artigo, quando você for dar ali uma resposta em que as pessoas te perguntem qual é o seu posicionamento, mas para fins didáticos, para fins de prova, isso aí tem que ser deixado de lado e a gente tem que ser objetivo, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que tratar é: muitos alunos já me perguntaram, já me falaram o seguinte: professor, o STF está querendo descriminalizar o uso da maconha. Mas veja bem, o uso de drogas já não é descriminalizado, porque eu vejo aí nos noticiários que o usuário de drogas, ele não fica preso. Então, muitas pessoas falsamente entendem que o uso de drogas hoje no Brasil, ele não é crime. Meus amigos, hoje, o uso de drogas no Brasil é crime, tá bom? Então, o sujeito que ele detém porte, não só da maconha, mas de qualquer droga, para o seu consumo próprio, o que você vai levar para a sua prova hoje é crime. Professor, mas o usuário ele não fica preso. Isso está certo. Ele não vai ficar preso, mas é crime. O primeiro ponto que você tem que anotar dessa aula é que o uso de drogas é, sim, um crime. E eu vou explicar para você por que ele não vai ficar preso. Tá bom? Tá bom. Então, o que o STF está querendo trazer é o seguinte: se o uso de drogas é crime, será que aquele usuário que detém o porte de maconha, lembrando que o STF está julgando o porte recreativo da maconha e não de drogas. Então, aquele usuário que detém ali a maconha para uso recreativo,
Eles estão julgando se isso continuará sendo crime ou se isso deixará de ser crime. Entende? Então, repetindo, primeiro aspecto, o uso de drogas hoje no Brasil é crime. Por que é crime? Porque está previsto lá no artigo 28 da Lei de Drogas. Então, se você está com a sua lei de drogas aí aberta, e eu sugiro que esteja, ou abra aí no seu computador, vá lá no artigo 28 e leia. Você vai perceber que o uso de drogas é crime, entretanto, este crime especificamente, ele não é punido com pena de prisão. Por isso que as pessoas confundem que hoje o usuário de drogas, ele não pratica um crime. E isso está errado. O usuário de drogas, aquele que está usando droga, ele pratica um crime, sim. Só que ele não tem pena de prisão. Ele não vai ficar preso. Então, o próximo ponto que você vai anotar no seu caderno é: apesar de ser crime o uso de drogas, o que houve foi uma despenalização do cárcere, uma despenalização da liberdade. Ou seja, há penas para aquele que está utilizando droga para uso recreativo, só que não penas privativas de liberdade. Entende? Então, veja, a palavra-chave aí é que os tribunais superiores entendem, e a doutrina majoritária também entendem, é que houve uma despenalização da privação da liberdade. Então, aquele sujeito que é pego usando drogas, portando drogas para o seu consumo pessoal, lembrando, hein, gente, não é para o tráfico de drogas. Tráfico de drogas é crime, pena alta, pena de 5 a 15 anos, está previsto lá no artigo 33 da Lei de Drogas. Nós estamos falando aqui do artigo 28 da Lei de Drogas, do porte de drogas para consumo próprio, para consumo pessoal. Então, o sujeito que tem o porte da droga para consumo pessoal, conforme prevê o artigo 28, ele estará sujeito a 3 tipos de pena. Qual seriam essas penas? Prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços à comunidade, advertência sobre o uso das drogas, o uso de drogas, né? É uma advertência que o juiz impõe ali o sentenciado, e medida de comparecimento a curso educativo. Então, veja que lá no artigo 28 não está previsto uma pena de prisão, e sim essas 3 penas: prestação de serviços à comunidade, advertência sobre o uso e os efeitos da droga, e comparecimento a curso educativo que é relacionado ao uso de drogas, sobre os malefícios que a droga traz. Então, não tem pena de prisão. É por isso que o sujeito que é encontrado, que é capturado, portando drogas para seu consumo pessoal, ele não fica preso, ele não será preso. Agora, pergunta de prova. O sujeito que é encontrado ali, por exemplo, na rua, portando drogas, está claro e evidente que aquele porte de drogas dele é para consumo pessoal. Esse sujeito, ele pode ser preso em flagrante? Cuidado. Esse camarada, ele não será preso em flagrante.
Porque não se imporá a prisão em flagrante para o usuário de drogas. Porque você não pode prender o usuário, sendo que os 3 tipos de pena para ele, nenhuma é privativa de liberdade. Ah, mas não pode acontecer nada com ele se ele estiver, por exemplo, usando drogas na rua ou portando drogas ali para seu consumo? Aí que vem o pulo do gato. Esse cidadão, ele pode ser conduzido à delegacia de polícia. Percebeu? Ser conduzido à delegacia de polícia, pessoal, e impor uma prisão em flagrante a ele, são coisas diferentes. Então, ele pode ser conduzido a uma delegacia de polícia, e lá o delegado de polícia, ao verificar pelas circunstâncias fáticas que trata-se de um usuário de drogas, que ele tinha aquela droga para seu consumo pessoal, o delegado ele não pode ratificar uma prisão em flagrante. Ele lavrará um termo chamado termo circunstanciado de ocorrência, em que o conduzido, lembra, o conduzido, ele foi conduzido à delegacia, em que o conduzido irá assinar, se comprometendo a comparecer ao juizado especial criminal. Outra pergunta de prova. Eu já vi isso cair, relacionada à lei de drogas. Tá bom. Se ele não será preso em flagrante, mas ele será estabelecido ali para ele um termo circunstanciado no qual ele deve assinar, se comprometendo a comparecer ao juizado especial. Se ele não quiser assinar esse termo, se ele falar, não, eu não vou assinar, eu não vou me comprometer a comparecer ao juizado especial. E aí, será imposto a ele, então, neste caso, uma prisão? Pessoal, a resposta é não. Não será imposto a ele prisão. Por quê? Mais uma vez, artigo 28 da Lei de Drogas. Não será imposto prisão para o usuário de drogas. Então, a ele não será imposto uma prisão, mesmo que ele não assine esse termo. Combinado? Muito bem. Você, então, já entendeu que o artigo 28 da Lei de Drogas, no qual você vai ler a lei mesmo, ler o que o artigo fala, o que os seus incisos falam, seus parágrafos falam, você vai ter uma compreensão bastante importante para você levar para a sua prova. Mas você já entendeu que hoje, então, no Brasil, o uso de drogas, ele é criminalizado, tá? Usar drogas é crime. Eu já disse aqui a você o que acontece, então, na prática com o usuário de drogas. Não será imposto a ele pena de prisão, né, uma pena privativa de liberdade, e sim outras 3 espécies de pena. Tá certo? Palavra que você tem que lembrar, palavra-chave para a sua prova: despenalização da liberdade ou despenalização da privação da liberdade. Então, não é descriminalização ainda, né, com relação à maconha, mas sim despenalização da privação da liberdade. Pois bem, então com isso, o STF, como eu disse a vocês, ele está julgando um recurso de repercussão geral, ou seja, que vai influenciar todas as esferas aí, que vai influenciar todos os outros julgamentos, sobre essa descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Pessoal,
É muito diferente a gente falar em descriminalização com legalização. Então, não confunda. Se houver essa descriminalização, que a gente ainda não sabe, o julgamento está suspenso, como eu disse, se houver essa descriminalização, é diferente de legalização. Então, a gente não pode dizer, agora o uso de maconha é legalizado. Não, não é isso. Se esse julgamento descriminalizar o uso de maconha, né, consumo pessoal, ele não será considerado mais crime. Tá bom? O STF, pelo que a gente anda percebendo aí, ele vai trazer alguns parâmetros, ele vai trazer algumas condições, ele vai trazer ali, se isso se perpetuar, né, moçada? Ele vai trazer ali alguma quantidade da substância de maconha que pode ser considerado uso para uso próprio e tudo mais. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Nós temos que ficar ligado, temos que ficar atentos o que vai decidir o STF quanto a esse tema. Mas como eu disse a vocês, como isso está em voga, examinador adora novidade. Ele sobrevive de novidade, né? Então, possivelmente, eu acredito muito que as próximas provas aí de concurso público, inclusive de nível médio, que é o foco de vocês, né? Os examinadores, eles vão trazer não só esse fato de descriminaliza, não descriminaliza, STF e tudo mais, mas eles vão trazer os temas. Esse tema do usuário de drogas, do artigo 28, diferentemente do artigo 33, que trata-se do tráfico de drogas. Então, é muito importante você ler a lei de drogas. Porque, como eu disse lá no início, se o seu edital ele prevê que pode cair lei de drogas na sua prova, é muito certo, gente, que pelo menos uma questão vai cair. Lei de drogas, ela é muito cobrada, ela é muito famosa em concursos públicos. Então, leia a lei seca, leia os artigos. E muita atenção aí com o artigo 28, que agora, como eu disse, está em voga. Pois bem, voltando a falar aqui da lei de drogas especificamente, é importante a gente fazer uma distinção, isso é muito cobrado em prova, de hoje, como que acontece para haver uma distinção de usuário e traficante. Só fazendo mais um adendo aqui a esse julgamento que o STF está enfrentando, isso não tem nada a ver, moçada, com tráfico de drogas. O STF, ele não está analisando a descriminalização do tráfico de maconha. Pelo amor de Deus, não é isso. Ele está analisando a descriminalização do uso. Fechado? Não vá confundir. O tráfico continua sendo crime, está lá no artigo 33, aquele sujeito que está vendendo maconha, está traficando maconha, ele vai continuar respondendo criminalmente. Continua sendo crime e eu acredito que vai continuar aí por muito e muito tempo. Tá bom? Pelo menos, né? Até as coisas mudarem por aqui. Isso é o que você tem que ter ciência. Artigo 33, que trata de tráfico de drogas, não é o que o STF está analisando, e sim o artigo 28. Pois bem, voltando aqui. Então, hoje, a própria lei de drogas, ela traz mecanismos, ela traz diferenciações do uso de drogas e do tráfico de drogas. E isso, na prática, o profissional do direito, né, o profissional ali da justiça, ele é que vai perceber, ele é que vai colher ali os elementos informativos, os seus elementos de provas, para saber
se trata-se de um usuário ou trata-se de um traficante, tá bom? Então, dentre esses elementos, é basicamente a análise do caso concreto. A quantidade da droga que o cara foi encontrado, a espécie da droga que ele foi encontrado, o local em que ele foi encontrado, se ali na circunstância fática é um ponto de venda de drogas, se ali acontece o consumo e a venda de drogas, é analisado até os objetos que é encontrado com aquele cidadão que foi conduzido, se ele tem ali um dinheiro trocado, muito, né, dinheiro trocado, o que foi achado no contexto fático, isso tudo vai fazer parte do acervo para estabelecer se trata de um traficante ou se trata de um usuário de drogas, tá bom? Então, isso aí é muito trazido, verificado muito no caso concreto. Para fins de provas, de concurso público, o que os examinadores eles fazem? Eles trazem um caso hipotético, trazendo que fulano de tal foi preso no dia tal, foi encontrado com ele isso e aquilo, determinada quantidade, pananã, 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 ele vai te trazer todo um caso, todas umas especificidades de um caso concreto e pedir para você dizer se é verdadeiro ou falso, ou assinalar a alternativa correta, se trata-se de um crime de uso de drogas ou tráfico de drogas. Esse tipo de questão, meus amigos, em prova de concurso público, ela é muito complicado de ser cobrado, porque trabalha muito ali com uma análise subjetiva do candidato. E isso em concurso público é difícil, né? Porque cada um tem um aspecto, cada um tem um pensamento. Eu posso entender que determinado caso concreto trata-se de tráfico de drogas, e você, particularmente, pode entender que não. Fala, não, isso aqui possivelmente é o uso de drogas, ele é um usuário de drogas. Então, isso é muito complicado de ser cobrado em prova, né? Principalmente prova objetiva. Mas, se vier cobrado essa distinção, se é usuário ou se é traficante, vai ser mais ou menos nesses termos, tá bom? O que você tem que ficar esperto com relação à lei de drogas para provas de concurso público? Pessoal, é ler a lei. Não tem outro jeito. Ler a lei seca. Você tem que ler a lei de drogas. Lei 11.343 de 2006. Então, é lendo a lei que você vai perceber ali nos seus artigos que vai falar do usuário, como eu disse aqui para vocês, o artigo 28, artigo 33, que trata do tráfico de drogas, artigo 35, a associação ao tráfico, vai trazer toda a questão relacionada ao processo relativo, né, aos crimes previstos na lei de drogas. Então, é lendo a lei de drogas que você se prepara para a sua prova. Fechado, pessoal? Moçada, é isso. É o que eu tenho para trazer para vocês hoje. Para vocês aí, principalmente, o que eu queria trazer é essa distinção, porque muitas pessoas vieram me perguntar estão querendo descriminalizar o uso da maconha, mas muita gente vieram me falar, mas já não é descriminalizado, o uso de drogas é crime, eu achava que não era. Então fique com essa informação de que sim, os tribunais superiores, STJ, STF, a doutrina majoritária entende que é crime sim, só que não tem a pena, né? A pena aí mais comum que nós vemos hoje no mundo aí do direito penal, que é a pena privativa de liberdade. Então, você vai ler esses artigos 28 em diante, tá? Sugiro dar uma lida em todos os artigos da Lei de Drogas, porque é importante ali, ele traz as políticas sobre a repressão a drogas, vários aspectos com relação à internação, também está em voga aí. A Lei de Drogas, ela traz isso. Então, eu sugiro que leia toda a lei de drogas, vá lendo ali com calma, vá raciocinando,
que aí, numa prova aí, do seu concurso público, eu tenho certeza que qualquer tipo de questão que vier, você vai saber responder. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tenho para tratar hoje com vocês, é sobre esse tema. Lembrando que é um tema polêmico, mas, mais uma vez, a gente tem que deixar as nossas emoções e as nossas paixões de lado e analisar faticamente, friamente, o que a lei diz, concorde você com ela ou não, concorde eu com ela ou não, mas é o que a lei diz, é o que a jurisprudência está tentando interpretar aí. Claro que tem todos os aspectos de questões sociais e tudo mais, mas isso é um assunto para outro tipo de aula que nós podemos ter. Mas hoje é isso. Vamos aguardar aí a volta desse julgamento pelo STF nos noticiários e vamos ver se realmente haverá a descriminalização do uso da maconha, né, para efeitos, para o uso recreativo, né, o uso ali do consumo pessoal. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez foi um prazer, uma honra. Contem comigo, com o que precisar, eu estou aqui, estou à disposição e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Fechado? Bons estudos, fiquem com Deus e tchau, tchau.